A irmã Mara, ou a irmã Mônica, a irmã Mara, né? Vai passar recolhendo os envelopes. Vamos ler a palavra de Deus? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Tudo certo? Vamos ler? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos, fica à vontade. Pensam que coisa. Pense, irmão. Irmãs, o tamanho da fé desses homens, não há outra interpretação, senão aqui está escrito aqui. E levaram os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram tudo. Deixaram barco, deixaram trabalho, deixaram suas famílias. O que um propósito é capaz de fazer na vida de uma pessoa? Nós não estamos falando só de fé. Um propósito, uma pessoa que tem foco naquilo que faz. Às vezes, nós deixamos de receber algumas bênçãos de Deus porque nos falta um pouquinho mais de dedicação, de persistência. Eu falo isso às vezes não, eu falo isso sempre lá no escritório, no nosso serviço. Eu falo para minha filha, falo para o meu irmão, falo para os outros funcionários, eu digo: quem dera que todo cliente que batesse na nossa porta comprasse. Seria maravilhoso, porque nós estaríamos ricos. Infelizmente não é assim. Não tem empresário, não tem empresa bem-sucedida que vende para 100% das pessoas. Não existe. Essa conta não existe. Então, na nossa vida espiritual, que evidente se reflete na nossa vida material, é assim. Então você, às vezes, pensa que está há muito tempo insistindo por um processo que você está passando, e você não está insistindo, você está passando esse processo há muito tempo. E ele só não acabou por falta de persistência sua. Então, se você não se dedica a encerrar, a resolver aquele problema, ele vai se alongando, ele vai se estendendo. E a palavra diz que a prova demorada enfraquece o crente.
E essa tarde o Senhor quer colocar fé no nosso coração, para que você passe as coisas que tiver que passar, faça as coisas que tiver que fazer e vença todas as lutas que vierem na tua vida no nome do Senhor Jesus. Tem uma conversa para ter? Tenha logo. Tem um exame para fazer? Faça logo. Até a traição, Jesus falou para Judas, o que tem que fazer, faz logo. Ele já resolveu aquele problema. Bom, é inevitável, eu vou ser crucificado, já é minha missão. Então, Judas, faz logo. Quanto antes começar, antes termina. Então, nós precisamos pôr no nosso coração essa fé. Eles viram aquele primeiro, aí alguns poderão dizer, é razoável que digam, mas eles viram um milagrão, se encheram de fé, o coração se encheu de confiança, verdade. Mas antes do milagre, eles já começaram a servir Jesus. Ele foi até eles e falou, eu preciso do seu barco emprestado. Não falou para quê? Eles não reclamaram que tinham pescado a noite inteira? Aqui diz que ele retrucou alguma coisa? Não. Pegou o barco e foi até onde ele mandou ficar. Olha, aqui que eu quero. Tá bom, aqui que você quer, aqui que vai ser. Aí depois o Senhor disse para ele, faze-te ao mar alto, vai mais para o fundo. Mas não falou para ele, vai mais para o fundo, que eu vou fazer uma obra, que eu vou fazer você pegar um monte de peixe. Não, irmão, eles falando, eu estou na mão dele, eu confio nele. Glória ao nome do Senhor. Ele falou para ir no raso, eu fui no raso. Ele falou para ir no fundo, eu fui no fundo. Depois ele mandou largar o barco, ele largou o barco. É isso que Deus quer pôr no nosso coração. O que você tiver que fazer, faz logo. O que você tiver que enfrentar, enfrenta logo. Tudo aquilo que vier na tua frente, vença no nome do Senhor Jesus. Vá com a certeza de que você está indo no nome do Senhor Jesus. Vá com a certeza que você está fazendo no nome do Senhor Jesus, de que a força de Deus derramada sobre a tua vida, de que a mão de Deus trabalhando sobre a tua vida. Hoje essa palavra vem para encorajar a todos nós, porque o Senhor quer que a sua pesca seja também maravilhosa, e que os frutos sejam maravilhosos na tua vida, na tua mão. E que você saia desse nível de pobreza, você saia desse nível de privação, desse nível mediano. Você está nivelando a graça de Deus pelo gosto médio, pelo mais ou menos. Tá bom assim, do jeito que tá bom. Não, irmão, esforça-te, irmã, e Deus te ajudará a ter o melhor no nome de Jesus. Nós confundimos a fé e principalmente a humildade, com uma vida desgraçada de pobreza e de miséria e de derrota. Dinheiro ou não ter dinheiro não é sinal de humildade. Tem tanto pobre soberbo e tanto rico humilde, isso não quer dizer nada. Quando a pessoa não presta, ela não presta rica, não presta pobre, não presta homem, não presta mulher, não presta e pronto. Isso não nos nivela, irmão. Você pode ter o melhor dessa terra. Imagine, Deus já deu de pregar isso aqui, se não me engano. Imagine uma pessoa com um coração na mão de Deus, uma pessoa com um coração bom, com a fortuna do Bill Gates. Mas claro que dava. Acabava a fome do mundo. Então, irmão, não é isso que nos nivela. Olha, irmão, não faço ideia porque Deus está trazendo essa linha da palavra. Certamente alguém aqui será muito abençoado, e Deus está preparando o teu coração para que você não seja soberbo, porque isso é coisa de pobre. Pobre que enriquece fica bobo. Não faça isso, irmão. Seja cheio das riquezas de Deus no teu coração. É aí que o ladrão não rouba, a traça não rói, ninguém tira o que estiver no o teu conhecimento, a tua fé e a tua consciência, ninguém rouba. Ninguém rouba e ninguém mexe. E é esse o teu maior tesouro. Esse é o teu maior patrimônio. É a graça de Deus no teu coração. E uma mente sã para ter a consciência. Tudo que eu tenho aqui, até a roupa que eu estou vestindo é emprestado. Eu estou aqui por um pouquinho de tempo. Mais dia ou menos dia, o coraçãozinho para e vira fumaça. É só lá na glória de Deus. Então o Senhor quer que enquanto você esteja aqui, você se lembre. Você e eu somos peregrinos em terra estranha.
Você já percebeu? Quer achar uma coisa que você precisa? Para de procurar. Larga de procurar que você acha na mesma hora. É ou não é? Para de correr atrás das coisas que perecem. Não sei, irmão, vou pregar o que Deus está dando, Deus que sabe. Dinheiro, riqueza, fama, poder, é tudo consequência. Nenhum deles vive por si só. Eles vêm depois de alguma coisa. O dinheiro vem depois do trabalho ou do roubo. Não é? Ele vem. A diferença é para onde ele vai depois. Lá na frente as coisas certas. Fama, poder, enfim, influência, também vem pela verdade ou pela mentira. Então, de um jeito ou de outro, as coisas que você quer, você vai alcançar. Mas o Senhor quer que você lembre como você vai alcançar. Pedro tinha uma vida estável, tinha tudo e largou tudo, porque ele sabia que aquilo que ele tinha era transitório. E a missão, e ele se salvaria do mesmo jeito. Você se salvaria do mesmo jeito se não estivesse aqui nesse culto hoje. Eu me salvaria da mesma forma se não estivesse aqui atendendo o culto, atendendo a obra. Mas acontece que Deus fez um chamado em cada um de nós. E nós obedecemos. O valor da graça de Deus está nisso aí. No que você faz com o que Deus fala. No que você faz com a ordem que Deus te dá. E essa tarde Deus te dá uma ordem. Eu quero você feliz incondicionalmente. Bendito seja o nome do Senhor. E se Deus te falar vai, você vai. Se Deus te fala fica, você fica. Deus não quer um povo alienado. Sabe o que é um povo alienado? É um povo que é uma marionete, que não decide nada, que não faz nada, que não resolve nada, que não alcança nada, que não produz nada, fica ali esperando. Se alguém põe aqui, ele põe, se põe para lá, ele vai, se põe para cá, ele fica. Não, Deus quer que você haja, que você usa a consciência de Deus que tem em você, a mente de Deus que tem em você, e ela te fará prosperar no nome do Senhor Jesus. Ouvir a palavra e dizer, eu vou buscar a orientação de Deus, não é sinal de fé. Sabe por quê? A gente não vai buscar porque quer ouvir a orientação. A gente vai buscar porque se der errado, a gente tem que inculpar depois. E falar, foi Deus que falou e não fez. Tem cabimento? Quer dizer que Deus mentiu. Deus falou para você comprar o carro e agora você não pode pagar. Deus te deu um nó. Deus falou para você ir bater naquela, ou ficar em casa olhando para cima, que ia nascer um pé de dinheiro no seu quintal e não nasceu. Não, irmão. Essa não é a fé inteligente. O Senhor quer um povo autossuficiente. A palavra fala, aquele que crê em mim, far-se-á em si, criará em você uma fonte de água viva que faz saltar dessa vida para a vida eterna. Está sendo gerado em você. Está sendo criado em você uma condição que vai te levar para morar lá no céu. Está sendo criado em você uma condição que vai te fazer sair dessa prisão. Está sendo gerado em você uma condição que vai te fazer sair desse embaraço. Uma ideia, uma estratégia, uma conversa, um pedido de ajuda. Deus sabe como vai tratar com você. Mas abre o teu coração essa tarde para a palavra. O Senhor está abrindo o caminho na tua vida. Vai adiantar abrir caminho se você não anda? Vai adiantar? Ele pode abrir o caminho que for, se você não andar, não vale nada o caminho. Põe-te a caminho. Hoje Deus te encoraja. Bom, é Deus que dá. É Deus que dá a sua palavra. Põe uma coisa na sua cabeça, isso é muito sério. Que nós somos um povo abençoado. Você quer ver? Nós somos um povo abençoado. Vou contar aos irmãos por quê. Meus pais, meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. Cansei de ver minha mãe ir para a obra com meu pai, virar cimento, ou sentar bloco. E muitas, pequenininho, cansei de ver. Não tinha dinheiro para comprar terreno num lugar bom. Não tinha, morava de caseiro. Aí acharam um terreno lá no meio de um brejo lá que você tinha que chegar de estilingue. Você tinha que dar uma estilingada. E quantos carros de manchou naquele brejo do meu pai? Quantos Fusca que era só que podia comprar?
desmanchou. Ele tinha um Fusca que quando a gente ia congregar, uns 20 metros antes da poça d'água, ele gritava, levanta a perna! E nós levantava a perna e o barro cobria nós de baixo para chegava. Verdades que eu estou contando, irmão, é verdade. Eu tenho Deus por testemunho. Mas aquele que tem a bênção de Deus, ele começa no pouquinho, Deus coloca no muito. Chegou um tempo que o bairro foi crescendo, apareceu um mercado, apareceu um boteco, claro, onde não tem um boteco? Tem uma biqueira de fumo, que é normal, como é que os nóia vai viver? E foi chegando, chegou um tempo do meu pai ter 123 lotes. Irmão, seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Você não pode comprar um carro de 1 milhão? Compra um carro de R$1.000. Compra uma bicicleta. E vai no pouquinho que Deus vai te honrar tanto. E vai ter aquele gosto gostoso de quem lutou. Aquele gosto, o gosto do trabalho, do suor, ele não é ruim, ele é doce. A recompensa, a realização de dizer, eu consegui com o meu suor, eu consegui porque Deus me deu estratégia, eu consegui porque Deus me abençoou, glória ao nome santo do Senhor. Irmão, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, creia na santa palavra de Deus, não se preocupe, não olhe para o teu vizinho, não olhe para o irmão do lado, não olhe para o teu irmão de carne, não olhe para outra empresa, não, irmão, olhe para a tua vida, o Senhor está te abençoando e você não está vendo. Você está perdendo de se alegrar com coisas gostosas e boas que Deus tem para você, porque você está olhando para o lado, olha para as tuas mãos, e veja a bênção de Deus que está aí em você agora. Bendito seja Deus. Irmão, a nossa vida é só prosperidade, nós nascemos banguelo, sem roupa, alguns careca, outros vai ficando, né, irmão? Nós dois já estamos ficando de novo. Você não tinha nome. Olha para você ver. Hoje você tem um nome, pode estar sujo, mas você tem. Você tem cabelo, pouco ou muito tem cabelo. Se não tem todos os dentes, tem uns heróis da resistência aí que ficou. Tem uns mais teimosos que custa cair, não é? Você tem uma roupinha para vestir, você tem sua casa para morar. Aí agora falar, eu vou me contentar com a miséria. Não, eu sei estar contente com tudo que Deus me deu. Eu almejo coisas grandes. Eu quero ter um carro bom, uma casa boa, eu quero ter um ministério grande, glória a Deus, mas eu não estou triste não, eu estou projetando o meu futuro, mas do jeito que está tão bom, Senhor, eu estou tão feliz com o que tu tem feito, e vou lutar para melhorar, porque eu sei que se eu for abençoado, o teu povo é abençoado, a tua obra é abençoada, os meus filhos são abençoados, a minha família é abençoada, então estou aqui, Senhor, lutando, malhando o meu trigo. Vocês estão entendendo a palavra, irmão? Essa é a fé que Deus quer pôr no nosso coração. Não tem cabimento, e todos nós passamos por isso. Quando algum de nós, eu já passei e passo, a gente desce aqueles buracão da nossa vida, que você passa por aflição, que você chora, que você se aborrece, e aí você começa a procurar um motivo para aquela aflição, e não tem. Porque você fala, meu Deus, bem ou mal eu tenho de tudo, por que eu estou desse jeito? Então é uma aflição que reamonta sobre outra aflição. Sabe qual é o remédio? Oração. Não tem outro. Porque o povo de Deus não era para se entristecer com nada. Quando isso acontece, é que por algum motivo a gente pisou fora do trilho, o Espírito Santo continuou para Sião e nós demos uma mudadinha de lado. Aí conforme vai afastando, vai esfriando. E quando você percebe essa ausência, ele está longe, demora para alcançar de novo. Se você se afastou do caminho, o Senhor te traz para perto hoje, no nome do Senhor Jesus. Deus quer libertar essa tarde a mente da igreja de pensamentos ruins, da acusação do adversário, do peso das suas frustrações, de você não consegue, você não pode, você não é inteligente, você não é bonito, você não é rico, você é um cidadão do céu, dá glória a Deus. E não desfaz de quem você é não, porque você foi feito pela mão direita de Deus. E não se desfaz do seu corpo, não se desfaz do seu rosto, não se desfaz de quem você é, porque você é parecido com Deus. Se você desfaz de você, você desfaz do Senhor. E Ele se entristece com você. Essa tarde, o Senhor derrama sobre toda a igreja uma unção de alegria. Receba a paz de Deus em nome de Jesus. Dá para você dar um glória a Deus?
bem gostoso. Glorifica a Deus e diz glória, 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 glória a Deus nas alturas. Eu não preciso esperar chegar dezembro, eu não preciso esperar chegar 31 de dezembro. A minha vida é um milagre, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O Senhor está operando desde janeiro, não vai ser agora em dezembro que Ele vai me deixar. Dá glória a Deus, Deus está na tua vida. E lembra que o para você é maldição, para Deus pode ser benção. O crente é tão abençoado que até um trupicão faz ele andar para frente. Sabe, está contente com o que Deus? Não sei, irmão. Não imaginei que Deus fosse mandar a palavra assim. Mas o Senhor está mandando porque ama a nossa alma. E quer o povo feliz. Quer o seu povo contente. Senão a gente vai fazer disso aqui um mercado. É só fazer campanha. Campanha de dinheiro, campanha para marido, campanha para mulher, traz o amor perdido até em 3 dias se estiver na capital, se estiver no interior, leva 7 dias por causa do SEDEX. E aí a igreja enche, mas enche de gente. Eu fui assistir um culto uma vez e o irmão perguntou, e aí, o que você achou? Falei, irmão, eu achei que eu saí daqui mais burro do que eu entrei, porque eu não entendi nada, é tanta, eu não sei para que tanto sal, eu não sou sapo para ninguém andar jogando sal em mim. Cada um tem um jeito, glória a Deus, para mim não serve. Eu quero, quando for para minha casa, lembrar da palavra e remoer ela, falar, eu entendi bem o que Deus quer falar comigo. Eu sei muito bem o que Deus quer falar. Pode ser que eu tenha levado um apertão, pode ser que eu tenha levado uma espremida, mas eu sei muito bem que o amor de Deus é sobre a minha vida. E eu me alegro até na repreensão, porque eu já entendi que o amor de Deus nunca vai estar em negociação. Nunca vai ser negociável o amor de Deus. Ele pode ralhar comigo, ele pode chamar minha atenção, pode até me castigar se for o caso, mas deixar de me amar? Nunca vai deixar de me amar. E quando eu tenho essa concepção, a nossa fé nunca morrerá. Aliança Jesus eterno. E Deus manda dizer para a sua igreja, a sua fé nunca morrerá. A sua fé nunca morrerá. Ela vai nascer todo dia de novo dentro do teu coração. Ela vai ferver como uma água no fogo. Você vai lembrar da palavra, o corpo treme. Oh, Senhor, eu estou sentindo a unção da tua palavra em mim. Oh, Senhor, eu creio. Estou desempregado, mas eu creio, a porta vai abrir. Senhor, estou passando essa doença, mas eu creio, a cura vai chegar. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu nasci para crer no meu Deus. E nessa fé racional, nessa fé inteligente, nessa fé concebida, plantada, firmada na rocha, é que nós vamos seguir os nossos dias. Vantagem dos irmãos católicos, vantagem dos irmãos presbiterianos, vantagem dos irmãos adventistas, dos irmãos metodistas. Esse povo tem uma fé racional, uma fé matemática, no sentido de que, peraí, há alguns que não creem nem no Espírito Santo, não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para falar contra ninguém, mas eu sei, isso aqui é a manifestação da glória de Deus, isso aqui é o reteté, isso aqui é o manto, isso aqui é a palavra pura, cristalina, santa, incontaminável. Isso aqui é a palavra. Essa aqui, se você tiver que ler, perder 40 minutos lendo o texto da Bíblia e sobrar só 5 para pregar, lê os 40 minutos da Bíblia, que essa nunca vai errar. E os 5 minutos é capaz de você estragar uma igreja inteira com 5 minutos de pregação. Então Deus quer colocar no nosso coração essa fé pensada. O apóstolo São Paulo falou muitas vezes, e ele falava com propriedade, porque ele era um grande pensador, culto racional. Eu não sou um doido, não. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E por que a palavra dizia que o espírito é sujeito ao profeta? O profeta fala da consciência do homem. Você tem que saber o que está acontecendo, até porque o espírito não é louco. O espírito de Deus é de paz e de mansidão. E ele traz edificação e não escândalo. Então, irmão, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Tenha a tua mente limpa e enriquecida hoje, em nome de Jesus. Deus é poderoso para dar uma ideia assim, um estalo na tua cabeça, que vai mudar a tua vida para sempre. Para melhor, uma atitude que vai mudar a tua história e da tua família também. Guardemos a palavra. Deus seja louvado.
Aleluia.